Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Bettini, da Bettini Race Parts. Estamos aqui com o nosso novo produto para apresentar para vocês, que é um câmbio billet multiuso, né? Você pode estar utilizando ele em vários projetos, seja um tração dianteira, seja um tração traseira, seja um 4x4. É um câmbio que a gente colocou toda a nossa experiência, tudo que nós temos visto de problemas nos diversos câmbios do mercado, assim como, exemplo, as diversas dificuldades que cada um tem. Então, a gente criou esse produto e acreditamos que seja a solução para 99% dos carros hoje que sofrem com esse tipo de problema, né? É um câmbio totalmente billet, ele não usa nenhuma peça fundida, é todo ele de alumínio especial, todo usinado em CNC. Esse câmbio ele conta com um sistema de troca de marchas clutchless, não usa sistema de gear control, então as trocas de marchas são feitas através da injeção eletrônica por tempo e rotação, que se configura lá. Qualquer injeção eletrônica hoje do mercado tem essa função. Ele é um câmbio de 5 marchas, então ele conta com o sistema clutchless, como eu mencionei, não usa gear control. E com isso você tem a vantagem de colocar mais marchas sem perca de tempo, né? Porque se você hoje usar um gear control e colocar mais marchas, você tem uma perda a mais. Outra vantagem desse câmbio, além dessa performance que vai dar o sistema clutchless, é a resistência das peças, né? Que está muito bem pensada, né? Hoje os carros 4x4, principalmente os Gol, utilizam uma coroa e peão de Gol GTI, Passat alemão, né? Essa é a coroa e peão que vai nele. Essa é uma coroa e peão de Gol GTI, um exemplo que utilizava nos câmbios hoje, que a maioria dos 4x4 tem, né? Assim como, para vocês terem uma ideia, essa é a tampa do Gol GTI, comparada ao tamanho da tampa do nosso câmbio, né? Pode ver que a coroa já é maior que a tampa. Sistema de algema, ele possui 2 algemas, que vai, um exemplo, primeira marcha que está aqui atrás, primeira marcha está do lado do mancal. Segunda marcha do lado de uma algema, terceira marcha do lado de uma algema, quarta marcha do lado de uma algema, quinta marcha do lado de um mancal. Então todas as marchas estão totalmente apoiadas, né? Aqui tem mais uma comparação que é em relação à algema. Essa é a algema do GTI, que hoje usa nos 4x4. Essa é a algema do nosso câmbio billet, né? Então vocês veem que a diferença é muito grande. Assim como os rolamentos, né? Os rolamentos, exemplo, que usava por causa do espaço e a limitação física devido às carcaças originais. Hoje, como a gente não tem essa limitação, é tudo subdimensionado, né? Para a gente não ter problemas de quebras, né? Assim como tem uma comparação do rolamento do pinhão do Gol GTI. Esse é o rolamento do Gol GTI. E esse aqui é o rolamento que nós vamos aplicar no pinhão dele, né? Então vocês podem ver o tamanho, a diferença, né? Um rolamento duplo, ó. Esse é o rolamento que a gente vai aplicar. Enquanto no Gol GTI você tem um rolamento aqui e o outro lado do outro lado, esse aqui, no caso, na ponta do pinhão, você já tem esses 2 rolamentos cônicos extremamente resistentes. Temos também esse rolamento que é o da parte da tampa dele. Esse é um do Gol GTI que a gente utiliza. Esse é o que a gente vai aplicar. Também você pode ver que é muito menor. Então tá tudo subdimensionado. Esse rolamento já no Gol GTI já não incomoda. Nesse modelo, então, vai ficar bem superior. Tem mais que o dobro da carga dinâmica que ele suporta. Esse câmbio foi pensado vários quesitos para não somente ter resistência, e sim performance. Então a nossa ideia, a nossa proposta é que você tire um câmbio, seja lá qual for o câmbio que você tenha, e você baixe de 2 a 3 décimos o tempo do seu carro, justamente pelas vantagens que ele tem. Primeira vantagem: o centro de gravidade do carro você vai poder utilizar mais baixo. Você vai poder descer o seu motor para baixo, descer a carroceria do seu carro, porque ao contrário dos câmbios normais, normalmente o eixo primário, que é o eixo que vem do virabrequim, ele está acima do pinhão. Então o pinhão do câmbio está aqui, aqui está o eixo primário. Então quer dizer que no pinhão está o centro da roda. Então o centro da roda sempre está o motor acima do centro da roda. Nesse caso a gente colocou o pinhão para o lado de cima. Então o pinhão está para o lado de cima e a parte, um exemplo, do primário para baixo. Então quer dizer o quê? Em vez do teu virabrequim ficar aqui em cima do centro da sua roda, o virabrequim está embaixo do centro da sua roda. Então as tuas homocinéticas lá, quando você rebaixa o carro, em vez de elas ficarem enforcadas, elas vão ficar totalmente alinhadas.
Isso faz você ter menos problema com homocinética, assim como também performance, que você não tem esse arrasto que cria as homocinéticas enforcadas. Outra parte também é o sistema da traseira, que sai para o caso do 4x4. É um sistema que a gente bolou e a gente criou mecânico, que ele não é ligado pinhão com pinhão unido, como é no GTI ou no AP, que você tem que, bem dizer, soldar um pinhão com o outro. Aqui tem um sistema de catraca que você consegue, um exemplo, fazer com que ele, se digamos assim, uma diferença de raio de pneu, conforme o pessoal usa pneu slick aí, que o traseiro aperta no chão e diminui o raio, e o dianteiro que infla e a frente do carro levanta, que ele fica maior, acaba criando uma diferença de raio entre dianteira e traseira, e acaba gerando um arrasto. Além do arrasto, o típico dos Gol, um exemplo, dos carros 4x4, que é o pulo na saída, né? Que você pode ver que o carro, para ficar rápido na saída, que você consegue fazer ele ser mais rápido, apertando a embreagem com menos tempo de deslizamento, o carro começa a pular. Esse pulo do carro, ele está relacionado ao diferencial dianteiro com o traseiro estarem unidos, porque quando você tem eles unidos e muda esse raio entre os pneus, uma hora a traseira está empurrando, outra hora a frente está arrastando. Isso faz com que o carro faça aquele movimento característico dos carros 4x4. Nesse caso, vocês vão ter isso eliminado com esse sistema que a gente criou, que é um sistema que não fica bloqueado, entende? Assim também como você pode usar uma coroa e peão diferente na frente e atrás de relação, você pode usar um pneu maior na frente e um menor atrás, que a gente temos duas engrenagens aqui na traseira que a gente pode mudar essa relação dessas engrenagens e fazer a compensação, seja por pneu, seja por coroa e peão, ou qualquer outra diferença que você tenha entre dianteira e traseira, né? Outra vantagem que nós temos desse câmbio, que a gente pensou primeiramente, exemplo, nos carros 4x4, é que se você tem, um exemplo, um câmbio GTI, um câmbio AP, ele já está todo pronto como se fosse um câmbio GTI, digamos. Os tamanhos de tulipa aqui em relação ao homocinética, você não vai precisar mexer nos eixos, a capa seca na fixação original, o garfo de embreagem de AP original, aqui você não precisa se preocupar com adaptação de embreagem, nada. Então basicamente você vai encurtar o tamanho do seu cardan, porque esse câmbio é um pouco mais comprido que o câmbio do Gol GTI, e fazer um novo suporte de câmbio abaixo dele, né? Porque o suporte abaixo não vai ser o mesmo. Porém, todo o restante é totalmente plug and play. Você não vai ter muita dor de cabeça, muita mão de obra para fazer a adaptação desse câmbio, né? Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente está com essa parte toda pronta. O nosso plano era ter terminado para o Armagedon, a gente não conseguiu terminar a tempo. Então, a gente está fazendo o lançamento dele, faltando ainda a parte das engrenagens, faltando algumas coisas ainda. Porém, é muito importante esse lançamento e comentar das principais características dele, devido a várias pessoas perguntando e querendo saber a respeito dele, né, do funcionamento dele, né. Uma coisa também que tem que ser falado é que se a pessoa não quer usar o sistema clutchless, a gente pode também fazer ele sem sistema clutchless, como algumas categorias da arrancada, e assim também como a gente pode colocar uma alavanca de câmbio nele. Então, em primeira mão, o primeiro plano, o que a gente quis fazer era pensando mais performance possível, para o cara não se preocupar em ficar trocando de marcha, não ficar se preocupando com nada. O cara simplesmente parafusa, liga os fios, liga as mangueiras e a injeção faz tudo para ele, né? Então é facilitar a vida do piloto. Mas como a gente também vê que a arrancada também vai necessitar desse tipo de produto, na verdade, por causa das quebras que hoje tem nos câmbios original, que além de a pista ficar parada, sujar a pista, o gasto também é muito grande, esse câmbio já foi pensado também nessa maneira de configurar ele sem sistema clutchless, que algumas categorias não podem usar. Resumindo, esse é o primeiro câmbio que a gente está lançando, mas ele tem várias possibilidades de várias configurações, conforme o projeto de cada um. Então, vocês tendo alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar à vontade, chamar nós aí no direct e vamos estar explicando para vocês. Beleza?